Estamos a entrar num mês com algumas alterações à nossa rotina, então convém lembrar para que os irmãos tenham isso bem presente. Portanto, hoje é o último domingo do mês de julho, próximo domingo já será o mês de agosto. Então, como os irmãos celebram, alguns talvez não estivessem connosco no ano passado, então a informação é especialmente para vocês. Em agosto nós não temos escola bíblica dominical, ok? Não há EBD. E o culto durante todo o mês de agosto tem início às 10h30, certo? Portanto, irmãos, tenham isso bem presente. Não vale a pena virem às 10 porque não há EBD, mas podem vir na mesma para garantir que às 10h30 estamos a começar o culto, ok? Para não nos atrasarmos, porque aí é começar direto. Portanto, vou lembrar então, quinta-feira temos o nosso culto de oração e estudo bíblico e o culto dominical tem então início às 10h30 durante o mês de agosto. Em termos de informações é só, vamos agora consagrar o euro missionário, aquele euro semanal que nós colocamos ali, que vai ajudar então por todas as missões, por todas as igrejas onde há um pastor que tem dificuldades, onde há um servo que necessita, onde há um missionário que precisa da nossa ajuda. Então este euro semanal que nós colocamos em conjunto com outras igrejas vai suprir essas necessidades. Então vamos fazê-lo juntando um instrumental e consagrando então assim a nossa oferta. Salmos 91, 1 e 2, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Confiar em Deus é realmente a atitude mais acertada que podemos ter nas nossas vidas. Esta confiança transmite-nos segurança, traz-nos paz, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que esteja à nossa frente. Deus é o nosso escudo e a nossa espada. Ele não apenas nos protege, como luta por cada um dos seus fiéis. Vamos cantar o Castelo Forte, que é o nosso Deus. Vamos cantar em conjunto. Quem quiser ficar de pé para entoarmos o hino 323.
baseada na palavra de Deus e firmada através da fé em Jesus. Deus é bom e fiel. Devemos ter os nossos olhos sempre nele. É o que vamos cantar com o hino 579, olhando para Cristo.
chegará um dia para virmos buscar, Pai. Obrigado, Pai, por a salvação que Tu pudeste nos oferecer através do Teu Filho amado, Pai, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar. Queremos te agradecer, Pai, por este dia, pela oportunidade dada a cada um de nós podermos estar aqui reunidos na Tua casa de oração, Pai. Vimos com o propósito de Te louvar, adorar e dizer o Teu nome acima de todas as coisas que Tu mereces. Só Tu és o Senhor dos Senhores, o único Deus, Pai. Obrigado, Pai, também quero pedir por estas ofertas e estes dízimos. E peço sempre, Pai, que nos dês a capacidade de podermos orientar bem estas verbas. Que elas possam ser para a manutenção do Teu tempo, para a beneficência, Pai, daqueles que necessitam da nossa ajuda financeira. E que através desta ajuda eles possam reconhecer o amor que Tu tens para com eles, Pai. E que possas cuidar deles. Ó Pai, também queremos-te agora pedir que possas, no Teu trono de graças, aceitar este culto e seja para a honra e glória do Teu nome. No nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, por isto pedido, e te agradecemos o perdão dos nossos pecados. Amém. Passa assim a palavra ao pastor. Eu vou iniciar uma série de mensagens e elas talvez os irmãos já tenham escutado muitas vezes falar sobre o tema, mas é sempre bom voltar. Vamos refletir sobre a igreja, sobre o que é a igreja. E eu confesso que eu tenho escutado ultimamente muitas coisas sobre o que é ser igreja. E essa semana, particularmente, eu fiquei assustado por algo que eu ouvi. Porque eu ouvi alguém dizendo que a igreja é um local bom para a gente conseguir trabalho. Eu disse, eu não sabia que a igreja virou recurso humano. Porque nós é um centro de networking. Nós vamos lá e conseguimos fazer contatos com muita gente que durante a semana não dá para fazer. Igreja é culto social, onde a gente vai encontrar os amigos. Igreja é um local onde a gente vai para estar juntos uns com os outros, trocando ideias. Isso é igreja. A gente pode fazer isso dentro da igreja, pode ter isso, mas isso não é igreja. Igreja também não é um edifício. Isso aqui não é a igreja. Isso é um prédio que a gente pode fazer um prédio de multiuso. Então, o que é a igreja? Aí eu quero olhar para um livro que todo mundo gosta muito dentro do Novo Testamento. A gente lê muito esse livro, quer ver? O livro de Judas. Eu vi que os irmãos ficaram sérios, não passa muito tempo. Se fosse Mateus, Marcos, Lucas, João, aí até Atos, mas Judas. Mas Judas diz para nós o que é a igreja. Pelo versículo 1. E como é bonito esse versículo. Vejam, diz assim, Judas 1. Eu quero. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, queridos de Deus. Uma outra tradução diz, essa aqui também diz queridos de Deus, coisa boa, amados por Deus, outras dizem santificados por Deus, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz e queremos entender o Teu projeto para nós, o ser igreja. E ajuda-nos. Que o Espírito Santo Ele nos ilumine e que a Tua palavra nos desafie nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
igreja. Mas digam lá o que é isso. Nós olhamos para a Epístola de Judas e ele afirma 3 coisas sobre a igreja. E é sobre essas 3 ideias que ele diz que é a igreja que eu quero refletir com os irmãos essa manhã. Vamos ver então o que ele diz. Primeiro, ele diz que a igreja é um grupo de pessoas que foi chamado por Deus, que aceitou o desafio de caminhar com Ele. Vejam aí, aos chamados. É um grupo de pessoas que foi chamado. Segundo, ele diz que é um grupo de pessoas que está envolto no amor e na santidade de Deus, que são queridos, que são amados por Deus. E terceiro, ele diz que a igreja é um grupo de pessoas que vive em segurança, é conservada, é protegida pelo Senhor Jesus. Notem, em momento algum ele fala de edifício, ele fala de gente. Igreja e gente. E agora vamos caminhar um pouco sobre essa realidade, aprofundando o que é a igreja. A primeira ideia, então, é um grupo de pessoas que foi chamado por Deus, que aceitou o desafio de caminhar com Ele. Isso é muito importante. A igreja não é um projeto humano. A igreja é um projeto divino. E se nós estamos aqui, e se nós dizemos que somos de Cristo, vamos fazer uma diferença entre o ser de Cristo e ser cristão. Porque ser cristão é professar o cristianismo. Eu aceito as ideias do cristianismo. Ser cristão é pertencer a Cristo. Tem muita gente que aceita as ideias do cristianismo, mas não tem nada com Cristo. Então nós temos que fazer a diferença. E a igreja, ela é um projeto divino. Ela começou na eternidade. E ela se estende por toda a eternidade. Quando nós olhamos, e nós já estivemos estudando isso, a carta aos Efésios, no capítulo 1, Paulo já nos diz isso. Não é? Veja, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. A igreja não é um projeto humano, é um projeto divino, de Deus. Então essa declaração, essa afirmação diz que a igreja, ela é um projeto de Deus, ela é de Deus, e é Deus quem chama as pessoas. E essas pessoas, para se tornarem igreja, elas precisam ouvir o chamado de Deus e responder a esse chamado. Mateus 11, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele chama, ele não obriga. Então nós precisamos primeiro ouvir o chamado de Deus, responder afirmativamente. Agora, será que Deus chama uns e despreza outros? Porque tem gente que diz que Deus separou algumas pessoas e desprezou outras. Eu acho que isso é uma má compreensão da Escritura, mas tem gente que afirma isso, que é isso categoricamente. Então, quem são as pessoas que Deus chama? Deus chama todas as pessoas. Ele quer que todos se salvem. Quando nós vamos no Evangelho de João, capítulo que eu vou dizer, versículo que eu vou dizer, os irmãos sabem de cor salteado, 3,16. Já ficou até
Mas o 17 também é muito importante. Porque o 16 diz que ele amou o mundo, que ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o 17 diz porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não quer que ninguém se perca. Ele chama todas as pessoas. Deus amou o universo. Quando nós olhamos a esse termo mundo, a expressão é Deus amou o cosmos. Deus amou a criação. E por amá-la, Ele entregou o seu Filho para que haja vida. Deus não quer que ninguém se perca. E quando nós olhamos e ouvimos as palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, nós vemos que Jesus diz que o diabo não foi preparado para nenhum ser humano. Que o inferno, desculpa. Ele diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não foi para o ser humano. Mas o ser humano vai porque não aceita o chamado de Deus. Deus chama todos, Ele quer a salvação de todos, mas nem todos respondem afirmativamente ao chamado de Deus. Agora pergunta: nós somos chamados de onde para onde? Ah, Deus está me chamando. Tá bom, mas Ele está me chamando para onde? O chamado de Deus surge, primeiro, porque nós estamos separados dele. Nós estamos longe dele. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus vira e diz a Adão: onde estás? Deus não sabia onde Adão estava. Ele não é sábio de todas as coisas. Ele não é homem presente, ele não ocupa todos os lugares. Por que ele chama então Adão? Para que ele diz: onde estás? Ele queria uma confissão. Ele queria um reconhecimento. Deus estava chamando de volta para junto dele, mas ele queria ouvir uma confissão de que ele havia errado. Mas Adão não faz isso. Adão, em vez de pedir perdão, ele culpa a Eva, que culpa a serpente, e assim vai. Agora, onde é que nós estávamos? Onde é que nós estamos quando Deus nos chama? E nos chama para onde? Primeiro, se for algo muito simples, nós somos chamados do mundo. E aí a pergunta é: o que é o mundo? O que significa mundo? Porque quando nós olhamos a oração de João e de Jesus em João 17, ele diz: eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E como tu me enviaste, eu também os envio ao mundo. Que mundo é esse? Que tanto mundo é esse? Esse conceito secular, esse modo de viver longe de Deus. Nessa nossa vã maneira de viver. Mas também nós somos chamados para a vida, da morte para a vida. É isso que Paulo diz em Colossenses 3:1. Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos. Ele nos deu vida. Ele só pode ressuscitar quem está morto. Agora a Bíblia fala de 4 tipos de mortes. A morte física, que é a separação do espírito humano e do corpo, e essa é uma realidade pela qual todos, ou quase todos, iremos passar, porque quando Jesus voltar, aqueles que ainda estiverem cá não passarão pela morte física, serão transformados. Seria bom se viesse nesse tempo, que nós fôssemos já transformados, mas a morte física é uma realidade. O autor de Hebreus
a morte moral, no sentido de que o homem não pode estar diante de Deus, porque os nossos padrões, eles nos separam de Deus. Nós agimos de maneira diferente da qual Deus preza. A morte espiritual é o estado em que nós nos encontramos quando não temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E a morte eterna, que é a situação daqueles que morrem fisicamente, que estavam mortos moralmente, e porque não aceitaram o convite de Cristo, agora vão passar a eternidade separados dele, eternamente. Então a igreja ela é chamada da morte para a vida. Ela é feita uma nova criação. Temos vida espiritual. O pecado gera morte, separa de Deus, mas Jesus nos concede vida. A igreja é chamada das trevas para a luz. 1 Pedro 2,9. Ele diz que nós fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Nós temos a luz de Jesus. Nós somos chamados da nossa velha natureza caída para receber uma nova criação. Conforme 2 Coríntios 5,17, já saber que está em Cristo, nova criatura é. Há uma tradução mais moderna hoje em dia coloca é nova criação, não nova criatura. Então nós somos chamados para isso. Agora somos chamados para onde? Sabemos por que fomos chamados. Agora nós vamos para onde? Nós sabemos o que deixamos para trás. A igreja é chamada para estar com Deus, na presença de Deus. Somos chamados para ir para a comunhão do Senhor, ligar a Deus e Deus a nós. E eu confesso que eu não consigo dimensionar isso. Quando eu olho, por exemplo, a metáfora da videira, em que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor, e que nós estamos enxertados nele. E Ele está em nós. Quando eu olho Jesus orando em João 17, Ele dizendo que é um com o Pai e um conosco, essa ligação é muito difícil de entender. Quando eu olho para Paulo falando no capítulo 4 de Efésios 13 e 16 sobre essa mesma realidade. Então nós vamos para uma união profunda com Deus. E somos levados para a vida, para uma nova realidade, uma nova existência. Nós somos levados para a luz de Deus e para ser luz. Já não estamos perdidos, conhecemos o caminho, já não vivemos em trevas. E somos chamados para ser o farol do mundo, orientar o mundo. A segunda coisa é que a igreja é o grupo de pessoas que está envolta no amor e na santidade de Deus. Nós desfrutamos do amor e da santidade de Deus. Ser igreja é isso. Estar envolto no amor de Deus é compreender o que Deus fez por nós. Estar separada da vã maneira da sociedade, no sentido da loucura que se vive para viver para Deus. Desfrutando do amor de Deus e desfrutando de uma relação íntima com Deus. Mas a pergunta é: o que é o amor? Eu escuto às vezes as pessoas dizendo: eu estou apaixonado, eu amo fulano. Mas o que você está fazendo? Não, eu sinto amor profundo. Mas o que é isso? Amor não é sentimento. Biblicamente, amor não é sentimento. Ele até contém sentimento, mas ele não é sentimento. Amor é ação.
estamos apaixonados é quando o amor se transforma em sofrimento. Ele toma uma ação dolorosa em relação ao outro. Por que nós chamamos a sexta-feira da Páscoa? Como é que se chama? Sexta-feira da Paixão. Por quê? Porque Jesus morreu por amor. Paixão é o amor se transformando em dor, em sofrimento, fazendo algo em benefício do ser amado. Amor é uma atitude. Veja, João 3,16, João diz assim: Deus amou o mundo e por isso Ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele toma uma atitude. Amor é ação. Então Deus, esse Deus que nós dizemos que amamos, que nos amou primeiro, Ele veio ao nosso encontro e Ele tomou uma atitude em nosso favor. Ele morreu em nosso lugar. E Ele nos chama para uma relação com Ele, e Ele diz assim: vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Agora, o que é santo? Santo não é alguém que é beatificado. Não é quando nós morremos. Quando nós morremos, nós não somos santos. Supostamente, quando nós morremos, nós passamos dessa para melhor. Alguns. Alguns passam dessa para pior. Santos têm vida. Santo, nós precisamos ser aqui e agora. É por isso que nas Escrituras nós olhamos Paulo dizendo aos santos de Éfeso, aos santos de Corinto, aos santos. Ele não está falando para a gente estar morto. Ele está falando para a gente estar vivo. Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz: sede santos, aqui e agora. Santo é uma pessoa que se separa, que se consagra a Deus. É uma pessoa que aceita o desafio de segui-lo. É alguém que pertence a Deus. E nós, para nos santificarmos, temos que fazer aquilo que Jesus disse em João 17: santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. O modo que nós temos de nos santificarmos cada vez mais é através da palavra de Deus, meditando, estudando. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É isso que diz o salmista. O processo de santificação é aquele processo que vai nos ajudar a pecar menos. Nós continuamos pecadores, mas conforme nós vamos nos santificando, vamos pecando menos. Então a igreja é um grupo de pessoas que é chamada por Deus, é um grupo de pessoas que é amada e santificada por Deus. E por último, a igreja é um grupo de pessoas que vive em segurança. Mas quando eu digo isso, eu lembro logo daquele: que segurança sou de Jesus. Algumas traduções, em vez de conservados por Jesus, dizem que a igreja está em segurança. Outras dizem que estão guardados e outras dizem que estão protegidos. Ou seja, a igreja não tem que temer, porque o Senhor é quem luta por ela. A nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos, ele está envolto ou sob a bandeira do
medo. Acordamos, ligamos as notícias e a notícia de guerra. E a ameaça daqui e daquele lado. E o medo de invasão. E o medo que o petróleo volte a aumentar. E o medo que nós vivemos envolto nisso. O medo das pandemias, o medo da crise econômica, o medo do desemprego. Ou seja, um clima de insegurança e instabilidade à nossa volta. Mas discípulo de Jesus, ele pode ficar seguro. Paulo, quando escreve Romanos, ele coloca um hino no capítulo 8. Aí ele vai dizer: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai enunciar uma série de coisas. E aí vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A certeza de que estamos guardados. A certeza de que estamos seguros. E por isso, o desafio de cantar junto com Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira falhe, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da manada, que nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força. Esse é o desafio. Abacuque diz assim: olha, pode ver a crise que vier, eu vou continuar firme em Deus. Davi, ele diz assim: olha, ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Deus está comigo. Deus está contigo. Se está contigo, tem medo de quê? Ou por que está vacilante? Por que está vacilante? Vejam, e conservados por Jesus Cristo. Eu gosto dessa palavra conservados, porque me vem a ideia daqueles enlatados, alimentos em conserva. Estão ali para não estragar, para durar. Jesus nos coloca em conserva. Vamos brincar assim. Mas vejam, como é interessante, vejam como Judas termina a sua carta, no versículo 24, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E a ideia que ele utiliza, ele usa uma imagem da cavalaria. Não sabe que o cavalo, aquele animal belíssimo, tudo, mas ele é muito frágil. Se ele tropeça, ele quebra a perna muito fácil. Então ele vai buscar a imagem, essa imagem da cavalaria, do cavalo, que é utilizado para que não quebre sua perna, e por causa disso não venha ser sacrificado. Ele diz assim: olha, Deus não vai deixar você tropeçar, para você cair, para você ficar quebrado. Ele vai guardar você, Ele vai proteger você, Ele lhe conserva em segurança. Isso é Deus. Isso é Deus. Nota a pergunta: o que é igreja? O local de networking para a gente conseguir emprego? O clube social? É um prédio? É uma instituição? Não. Igreja é
muito mais do que isso. Igreja é gente. Igreja somos nós. Eu. Gente que aceitou o chamado de Jesus e decidiu segui-lo, obedecendo a sua voz. É gente que percebeu e entendeu o amor de Deus e vive nessa realidade, nesse amor envolto, nesse amor e na santidade de Deus, buscando cada dia se santificar. É gente que vive em segurança, não pessoal, mas na segurança de Deus, guardados por Deus. Tu és igreja, não é? Tu és cristão, tu és igreja, tu és de Cristo. Só pode ser se disser sim, Senhor, eu te aceito. Eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos. Dizendo que semana que vem, se Deus assim o permitir, semana que vem ainda não, primeiro é a grande como disse. Então, semana que vem nós não vamos falar sobre a igreja. Mas no segundo domingo de agosto, nós vamos pensar o que devemos fazer para sermos igreja e membros da igreja. Na semana que vem nós vamos meditar no sacrifício de Jesus. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque um dia tu nos chamaste das trevas para a maravilhosa luz. Te agradecemos porque tu demonstraste o teu amor para conosco. Te agradecemos porque nós estamos envoltos no teu amor e na tua santidade e somos desafiados a nos santificar. Te agradecemos porque estamos guardados em ti, por ti e para ti. E te pedimos agora que tu nos despeças em paz para os nossos lares e que este amor, que a tua graça, a comunhão e a consolação do Deus Trino seja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e